Seja bem-vindo ao Fora do Canal. Você está no site www.foradocanal.com.br. Se você chegou aqui é porque alguém te convidou ou então você já nos acessa há bastante tempo. Explicar para você que é novo no canal e no site, a gente já está no ar desde 2014. E aí a gente tinha um projeto de dar apoio às pessoas que são empreendedoras, pré-candidatos a deputado distrital, a federal. E aí a gente abriu um espaço maior no ano de 2022, quando acabou a pandemia. A gente está aqui no Terraço Shopping desde dezembro do ano passado, já vai fazer um ano, e a gente está recebendo pessoas com ideias e que contam suas histórias de vida e no contexto do Distrito Federal, onde tem muita gente bacana. A pessoa é advogada, mas ela nasceu advogada. A pessoa é pastora, mas ela nasceu pastora. Qual é a história dessa pessoa? Você cruza com ela todos os dias e não sabe quem é. A gente faz as pessoas se apresentarem e contarem suas histórias. Muitas vezes a pessoa é empreendedora e a empresa nem é conhecida e de repente ela começa a aparecer num canal que está fora do esquema, está fora da internet, está fora do canal, está fora do YouTube, fora do Instagram, está fora do Facebook, mas o nosso Fora do Canal, por mais que tenha esse nome Fora do Canal, a gente está em todas as redes sociais, mas a gente foca aqui, onde você pode escolher assistir no YouTube, escolher assistir no Facebook e depois ainda pode assistir um pedaço lá no Instagram. Então a gente vai contar uma nova história hoje para você que está chegando por aqui. A gente está hoje com a Fernanda Araújo. Ela é pastora e tem um projeto muito bacana, que é o projeto Fazendinha Fonte de Vida, que fica lá no Jardim Gá. Ela tem 38 anos, ela é casada, tem 3 filhos e vai contar um pouco da sua história de vida e contar um pouco também do seu projeto e de algumas experiências que ela tem a liberdade de falar. Qualquer experiência para contar para você que está aqui acessando o nosso site. Você pode interagir com a gente e daqui a pouco eu conto. Vou bater um papo com ela. E aí, tudo bom, Fernanda? Tudo bem, boa noite. Boa noite, Fernanda. Fernanda, você é brasiliense? Sim, eu sou brasiliense. Onde é que você nasceu em Brasília? Eu nasci na Ceilândia. Uhum. Mas não morei lá, só nasci mesmo. Só nasceu lá? Só nasci. Lá no HRC? Sim. É. E aí, lá na Ceilândia, você partiu para onde? Seus pais são vivos? Como é que é? Sim, minha mãe também, nascida também em Também Brasília. em Brasília. Mas minha família é de origem baiana, né? Uhum. Mas minha mãe também é de Brasília. Uhum. E depois a minha infância toda foi na cidade, na Santa Maria. Santa Maria. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos. Nós éramos 6, né? Um faleceu, agora nós somos só apenas 5. E 5 irmãos, você é a mais nova, a mais velha? Sou a do meio. É a do meio? Sim. Dizem que a do meio é que dá mais trabalho, é verdade? Acho que não, acho que eu dou orgulho também. Dá orgulho também. E aí você disse que passou a maior parte da sua infância lá na Santa Maria? Sim. O que você fez em Santa Maria? Você estudou lá? Estudei lá, terminei o ensino médio lá. Aí quando casei fui para o entorno. Para o entorno. E você estudou em escola pública? Sim. Escola pública, concluiu o ensino? Terminei o ensino médio, mas eu não fiz faculdade. Não fez faculdade? Não. Foi trabalhar no serviço público? Sim, passei no concurso, virei agente de saúde. Depois saí do concurso e fui trabalhar dentro da missão, que é essa aí que eu vou falar. Você foi sempre evangélica? Assim, acho que desde os meus 10 anos eu já comecei a ir para a igreja. Minha avó também me levava para a igreja quando eu era bem criança. Aham. E assim, quando a gente é criança, a gente absorve mais fácil certas coisas. Quando a gente é adulto, por exemplo, eu sou convertido, né? Mas antes de ser convertido eu fazia muita coisa e tal, né? E às vezes a gente não tem um certo rumo. E muitas vezes depois que a gente consegue o nosso rumo, a gente quer dar o rumo a alguém. Quando você criou a Fazendinha e criou o projeto, você teve esse pensamento de dar rumo às pessoas? Como é que começou? Assim, dentro dessa minha fase, você falou da minha infância, mesmo eu tendo ido para a igreja aos 10 anos, dentro da igreja mesmo eu conheci um rapaz da igreja, E aí quando eu conheci ele, que eu me envolvi com ele, ele tinha uma ideologia de vida diferente, queria ser hippie.
E dentro desse meu primeiro relacionamento, né, a gente virou hippie, eu morei na rua com ele, não usei droga, nem nada, mas moramos na rua, mesmo tendo casa, minha família estando lá para me apoiar, mas é uma ideologia de vida dele que acabou me entrando no meu coração. Então, dentro dessa minha realidade, morando na rua, convivendo com pessoas drogadas, inclusive ele também era dependente químico, muita coisa eu aprendi, né? Muita coisa eu observei. E aí, assim, ele faleceu por consequência também dessa vida, né? E eu fiquei viúva e ficou com 2 crianças, grávida de uma e também já com outra nos braços. E na igreja, né? Mesmo eu lá na rua, não ia para a igreja, mas sempre tinha a mesma fé que foi plantada no meu coração, sempre teve lá. Eu acho que foi essa fé que não me deixou, né, me envolver com droga. Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca tive vício de droga, mesmo morando na rua, né? E que foi uma das minhas grandes dificuldades ser moradora de rua, porque a bebida e a droga, ela ajuda muito no frio, né? Em você passar os processos da humilhação que a gente passa quando está morando na rua e tudo. Eu acho que começou daí esse preparar de Deus no meu coração para essa missão que eu desenvolvo hoje. Essa experiência valeu muito. A gente tem muita gente assistindo a gente. O pessoal pediu para você falar um pouquinho mais perto do microfone, vou até aproximar um pouquinho aqui, né? Muita gente assistindo e adorando que você está falando das suas experiências de vida. Hoje você mora no Jardim Gá. Sim, eu moro no Jardim Gá. Né? Você falou que os 2 primeiros filhos... Sim, são desse primeiro relacionamento. E o Samuel, que é o filho de 15 anos... Sim, de um segundo relacionamento que eu tive. Certo. Isso. E hoje você está casada... Com o pastor Eliseu. Pastor Eliseu, que ele é o irmão da Manu Blogueira. Isso. A vovó blogueira, que já esteve aqui. Né? Que inclusive é uma das incentivadoras aí, que me colocou aí, né, me impulsionou para estar no YouTube, nos canais aí, né, de mostrar o nosso projeto para o Brasil inteiro. E você tinha noção, você teve um sonho, como é que foi a inspiração para criar esse projeto seu, que é o projeto Fazendinha Fonte de Vida? Como é que foi a inspiração para isso? Não, eu nunca planejei e nunca teve no meu coração. Pode falar. Esse projeto, né? Na verdade, a minha história ela foi construída e sem que eu pudesse, sem eu ter percebido até onde Deus estava me levando, né? Quando esse pai das minhas filhas veio a óbito, eu coloquei no meu coração que eu queria falar do amor de Deus para essas pessoas que viviam nessa condição. Sim. E dentro desse meu propósito, eu viajei o Brasil inteiro, levando a palavra, pregando. Eu já fui no Complexo do Alemão, já fui em vários presídios de segurança máxima, falar, né, com as pessoas, falar que também havia oportunidade de amor, né, de um recomeço para essas pessoas. Sim. E baseado nisso, eu fui convidada para pastorear algumas igrejas. Eu pastoreei uma igreja na Taubaté, no Recanto das Emas, que na época era uma favela, né? Estava começando, muito perigosa. E alguém me fez a proposta de fazer um projeto lá na Taubaté, né? E aí eu aceitei. Nessa época eu trabalhava como funcionária do município de Cidade Ocidental. E ficou muito inviável morar no Recanto das Emas e na Cidade Ocidental. E aí eu decidi pedir exoneração do meu cargo na Cidade Ocidental e ficar só pelo projeto esse lá em Taubaté, no Recanto das Emas. Eu fiz lá o projeto e quando terminou lá eu voltei e continuei viajando e passei por vários processos, abri uma igreja e dentro dessa igreja todas as pessoas que iam lá eram ex-drogadas. E a gente começou a trabalhar com moradores de rua, só que eu não tinha onde colocar as pessoas. Então as pessoas que chegavam lá eu levava para centro de recuperação, de amigos meus, de pessoas que podiam, né, ajudar. Certo. Então as que foram se libertando foram ficando lá com a gente, né? Então assim, lá na nossa igreja quase 95% das pessoas que estão lá são pessoas que vieram, são ex-dependentes químicos, que hoje são empresários, hoje são pessoas que trabalham, são pessoas que já somam aí na sociedade. Então, assim, não tinha nenhum tipo de pensamento, né? Aconteceu uma outra proposta de serviço secular para mim morar numa chácara, para fazer evento. Minha mãe é cozinheira de evento, minha família trabalha com evento, e eu aceitei, mas com esse propósito.
Mas como lá a chácara tinha muitos cômodos e tinha casas, né, vazias, quando as pessoas chegavam que não tinham onde morar, e agora eu já tinha um espaço para colocar. Sim. Mas assim, não foi pensando em casa de recuperação. Eu simplesmente pensava que se a pessoa não tinha onde ficar e na minha casa tinha espaço, eu levei. Eu levei o primeiro casal, depois veio uma outra pessoa que eu fui levar na casa de recuperação e ela estava com muito medo de ficar lá, eu deixei ela ficar lá em casa. Depois eu fui buscar uma no Recanto das Emas para levar para casa de recuperação, quis ficar lá em casa também. E eu comecei a gostar de ver. Nessa casa que eu morava tinha piscina, era um lugar muito agradável. E eu comecei a perceber que, trazendo as pessoas para dentro desse meio diferente, eu comecei a renovar a mente delas. Que elas podiam ter uma vida diferente. Sim. E eu gostei daquilo. E aí, dentro dessa chácara, quando eu comecei a colocar um bocado de pessoas dependentes químicas, os vizinhos começaram a ficar com medo, que era meio no meio da cidade. E aí eu tive que sair de lá. Quando eu saí de lá, ainda tinha uma pessoa morando comigo. Essa pessoa que morava comigo, ela tinha 22 anos no crack. Então ela falou, pastora, eu não tenho pra onde ir. E se eu não ficar com a senhora, como é que eu vou fazer? E eu não estava conseguindo uma casa grande para alugar, para poder ter um quarto para os meus filhos, né? E para ela também. E aí eu fui no LX tentando, e aí lá tinha um anúncio de uma casa grande com 4 quartos. Quando eu abri, era uma outra fazenda. Eu falei, gente, uma fazenda, né? Não pedi para ver fazenda, eu pedi casa, mas lá eles indicaram essa casa. Quando eu fui lá ver, era o lugar exatamente como eu precisava, longe da cidade, longe de comércio, né? E quando eu cheguei lá, já estava tudo pronto. Tinha os galpão pronto, tinha os quartos prontos, tinha tudo pronto. E aí a gente foi, alugou e entendemos que era por esse lado que nós tínhamos que ir, né? Mas você é pastora, né? Pastora de qual congregação? Igreja Missionária Fonte de Vida. Igreja Missionária Sim. Fonte de Vida, que é hoje virou agora e estendeu para um projeto social. Projeto social. Né? Porque quando lá na igreja, e depois acabou que eu não consegui manter os 2 lugares. Porque eles precisam, eu não posso estar me ausentando da fazendinha, né? E aí os irmãos agora é que vêm, os que foram recuperados, já tem carro, já estão com a vida transformada, inclusive são apoiadores do projeto. Sim. É eles que vão para lá. Né? Então agora tudo ficou concentrado lá na fazendinha. Os cultos, as reuniões, né? As terapias e os momentos de lazer também. E como é que a fazendinha lá, ela se autossustenta? Como é que ela subsiste? Como é que faz para angariar recursos para ela... Vai ter que alimentar, vai ter que dar tratamento, atendimento. Como é que é feito isso? Sim. Acredito que a maioria das pessoas que estão vendo, assistindo, né, também já são as pessoas que conhecem nosso projeto. O meu esposo, né, pastor Eliseu, ele tem um coração do tamanho do mundo, a gente trabalha com vendas. E muitas casas de recuperação trabalham com vendas, mas colocam os internos para vender na rua, tudo, sim. Né? Os nossos internos, eles não saem, porque acaba que às vezes eles conseguem trazer droga, né, e aí complica. Então, o nosso pastor, ele sai, o pastor Eliseu vai à rua, vende, né, os comerciantes conhecem nosso trabalho e a gente trabalha. O nosso mesmo trabalho de antes, quando a gente não tinha fazendinha, é o mesmo trabalho de hoje, né? E é com esse dinheiro que a gente sustenta. E qual é o produto que vocês vendem? A gente vende vários. A gente trabalhava com a balinha de coco, e aí as pessoas começaram a enjoar da balinha de coco, porque todo dia tinha balinha de coco, agora a gente trabalha com temperos, de condimentos, né? Certo. E a gente trabalha com isso. E né? A produção é feita lá na fazendinha? Sim, lá na fazendinha. Eles também, os que estão mais dispostos ajudam, né? E a gente faz e vai trabalhando ele todo mundo junto e vai ser uma benção. O projeto hoje atende quantas pessoas? Hoje nós somos na fazendinha 12. Atende 12 internos? 12 pessoas, que não são da minha família, né? Que não são da sua família. São da minha família. Mas vocês atendem só essas 12 pessoas ou tem mais internos? Não, essas 12 pessoas que moram com a gente. Ah, vocês moram com essas pessoas? Elas moram lá comigo. E como é que as pessoas assim conhecem o projeto para ir atrás de uma cura, por exemplo, né? Que assim, né? Normalmente é pela indicação, né? Indicação. Às vezes a pessoa passa na rua, vê um morador pedindo ajuda, que quer ajuda, eles me ligam, pastora, encontrei agora aqui uma pessoa que quer ajuda, posso levar para ir? Né? Aí levo. Outras vezes alguém comenta com alguém que conhece a gente, né? Que tem um parente que está precisando muito, né? E aí eles me ligam, pastor, alguém precisa.
né? E assim as pessoas chegam até a gente. E agora, né, principalmente o canal do YouTube da gente cresceu bastante. E muitas pessoas também, através do canal do YouTube, também já conhecem o trabalho, também ligam, entram em contato. E você, por exemplo, 12 pessoas. Para 12 pessoas parece poucas pessoas, mas manter essas 12 pessoas é muito caro. Então, assim, o que nos dificulta muitas vezes até pegar, temos uma lista de espera enorme de pessoas que estão lá esperando, mães que choram, né? O pessoal fala, pastora, divulga mais. Um dos grandes problemas de eu divulgar é o desespero das mães que me ligam. Querendo uma vaga, né? Esperando, né? E eu não consigo atender todo mundo, porque eu também não posso levar se eu não consigo manter, né? E como você perguntou, quem me ajuda? Eu não consigo explicar, Deus envia. Né? Quando a gente está precisando, Deus levanta o empresário, vai lá, e os irmãos da igreja que já melhoraram de vida também, eles vão lá, ajudam, leva roupa, leva... E qual é a dificuldade maior para manter e para sustentar a fazendinha? Eu acredito que seja a parte da alimentação. Da alimentação. Porque eles comem bastante. Porque a maioria, lá só tem 2 pessoas que não foram usuárias de crack. O resto todas eram ex-usuários de crack. E o usuário de crack, a abstinência dele tem que comer. Ele come de dia e de noite. Né? Então, quando eles chegam, a gente mantém o quarto deles com biscoito, balinha, coisas doces, né? Eles mastigam até dormindo. Toda hora, à noite, quando eles passavam usando, toda vez que dá vontade, o corpo entende como fome, que lá não tem droga, né? Então, a gente gasta bastante com comida. E o apoio psicológico para esses internos? Você tem, de onde vem? Aí eu conto com a ajuda do governo, né? Eu vou no CRAS, todos que chegam, a gente vai no CRAS do município de Lusiânia, né? E lá tem psicólogo, tem psiquiatras, né? E eles também ajudam. Temos apoio também de um advogado que também a gente começa depois a levar essas pessoas para conseguir benefício do governo, para aposentar os que foram muito danificados, né? Tem pessoas lá muito sequeladas, que elas não têm condição mais de voltar para trabalhar, né? Porque ficaram muito ruins. E aí a gente tem todo esse apoio. A gente vê que o projeto é chamado Fazendinha. A gente que está do lado de fora, que te conheci a primeira vez hoje, quando fala assim, fazenda para mim é um lugar que tem bichos. Lá tem bichos? Tem. Nós temos bichos, nós temos alguns animais que também são ali para a funterapia. Nós temos uma vaca, temos cabrito, temos galinha, pato, coelho, temos uns animais, o cavalo, né? E que são animais também que muitas vezes são até pessoas que abençoam, né? Que chegam lá, que vê, que ajuda na terapia deles também, o convívio com os animais, cuidar, com os animais ajuda bastante, né? As pessoas estão aqui conversando com a gente, já mandando mensagens. Eu vou ler algumas e vou pedir encarecidamente que vocês enviem as mensagens pelo site Fora do Canal. Abaixo desse vídeo, no site www.foradocanal.com.br, você vai ver a imagem da nossa amiga Fernanda, e abaixo dessa imagem você vai ver um lugar que está escrito assim, adicionar. Você clica nessa palavra adicionar, você coloca o seu nome, a mensagem para quem você quer mandar, o seu e-mail, se não tiver e-mail pode deixar em branco, não tem problema. E também você coloca aí a cidade de onde você está falando e qual pergunta você quer fazer. Pode fazer uma pergunta, pode fazer um elogio, pode fazer aí, querer saber como é mais o projeto, entendeu? No site você faz isso. Porque eu tenho aqui, a gente faz a transmissão também pelo YouTube, né? Nós temos aqui a própria Malu, a vovó blogueira. Boa noite, meu amigo Edson Charles, graças e paz, pastora Fernanda. Sucesso a todos os ouvintes. Bora subir com joinhas, né? Ela está pedindo para dar aplausos, esses joinhas lá no YouTube, né? Nós temos o Aloysio Santos, glória a Deus, estamos aqui. Acho que é JS Carros, eita glória. Também temos aqui a Andressa Melinda. Temos aqui toda essa turma interagindo com a gente. Temos também aqui a Corte News, que também está assistindo a gente. Vamos ver se no site, depois desse meu apelo, a gente teve alguma pergunta direcionada a você. A pessoa tem liberdade de mandar uma mensagem por lá. A gente está com mais ou menos 45 pessoas online,
nos assistindo, né? E pode ficar à vontade de mandar mensagem. No Facebook também, como a gente faz a retransmissão, a gente também tem gente lá no Paranoá, a gente tem gente lá no Lago, que estão aí assistindo o nosso Fora do Canal pelos outros canais. Mas a gente fala, é o que eu falo, vem para o site foradocanal.com.br e faça a sua pergunta. Como é que é o dia a dia na fazendinha? Você que vive lá, mora lá, como é que é o dia a dia lá? O dia a dia da fazendinha é o meu dia a dia. Na verdade, a terapia, a estratégia que eu encontrei de trabalhar com essas pessoas foi ensinar eles a viver uma vida normal. Certo. Então, assim, todas essas pessoas que já passaram por outras casas de recuperação, elas chegam lá, elas falam, pastora, como que é isso? Né? Porque lá eu não trabalho muito com muito rigor. Uhum. Lá você vive como se estivesse na sua casa. Uhum. Você acorda, né? A pessoa não tem horário para acordar. Aí a pessoa fala, mas então é bagunçado? Não, muito pelo contrário. Uhum. É uma liberdade que dá oportunidade para a pessoa por si só começar a viver. Uhum. Sem impor a ela a obrigação. Então, assim, eu não sei como foi que eu cheguei nessa estratégia, mas foi a que deu certo. Então, na hora do almoço, eles comem comigo e os meus filhos. Se você for me visitar lá, você vai sentar na mesa com eles. Se minha família for, come com eles também. Não tem discriminação? Não tem, porque eles moram lá, né? Sim. Se a gente for tomar banho de piscina, a piscina vai para eles. Se pôr churrasco passar, eles comem do churrasco. Lá eles são como filhos, né? E o que eu acho que mais funciona nesse tratamento é porque eles já foram muito discriminados na rua. Uhum. Então, quando eles chegam lá, que eles têm acesso, né? Teve até um que falou ontem assim para mim, pastor, a coisa mais absurda que eu achei foi quando eu cheguei que eu vi as pessoas entrando na sua casa. Uhum. Eu falei, mas aqui é a minha casa. Eu cedi a minha casa, eu compartilho desse paraíso que o Senhor nos deu com pessoas que também precisam ter, né, essa experiência. Viver na fazendinha é uma experiência maravilhosa. Né? Nós temos poucas pessoas que abandonam o tratamento, mas todas que abandonam ligam desesperadas para voltar. E muitas vezes não tem mais vaga, porque já tem tanta gente na fila, que quando sai a outra pessoa já vem no outro dia. Né? E quando ela quer voltar, a gente não consegue mais atender, justamente porque é nosso apoio, né? A gente não consegue manter mais pessoas do que isso. A Ana Flávia, ela está fazendo uma pergunta para a pastora. Essas pessoas são carentes? São carentes, né? Como é que fala assim? São pessoas carentes de tudo, né? De tudo, né? Chegam lá carentes de tudo. Carente de amor, carente de amizade, carente de roupa. Chegam com a roupa do corpo, né? Não tem costume, hábito de escovar dente, não tem hábito de tomar banho, não tem hábito de cortar cabelo. Elas não têm hábito de sentar na mesa. E tudo isso a gente aqui ensina. Uhum. Tudo é a gente que ensina, desde como sentar, como a lavar uma louça, como a lavar um banheiro, como a trocar de roupa quando toma banho. Tudo lá a gente começa a ensinar como a pessoa aprendendo a viver de novo. Muita gente tem aí nas ruas, na televisão, nas casas, em outros países, pessoas com seus talentos. Em algum momento se envolveu com droga. Nós temos artistas, pessoas com talentos, talentosas, cozinheiros. Tem alguém lá que vocês atendem que é assim? Sim, essa é a parte mais mágica, né? É descobrir os talentos. Quando a pessoa chega lá suja, maltrapilha, a gente olha e não vê nada. Quando você vai ver no dia a dia, é como você descascar uma fruta. É como você descobrir algo. Né? Agora mesmo nós temos uma experiência, você perguntando, há 5 dias entrou um rapaz que veio do vício do alcoolismo, que ele é um chefe internacional de cozinha. Olha. Quando ele chegou, que eu fui fazer a vistoria nas coisas dele, é um procedimento que nós temos quando chega um novato, né? De olhar tudo para não deixar, evitar que entre droga, né? Que entre algum objeto que possa ferir, porque a minha família está lá dentro, né? Os meus filhos moram lá, então a gente tem muito cuidado. E o que acontece? Quando eu fui pegar, o documento dele tinha um passaporte. E eu falei, achei estranho, né? Porque normalmente eles não têm documento. Eles tinham até passaporte. Quando a gente foi olhar, estava sido carimbado por 11 países. E aí ele foi me contar a história dele, né? Que ele era um chefe de cozinha internacional. Trabalhou muitos anos em Madagascar e outros países. E que agora vivia naquela situação. Então, assim,
super inteligente, e todas as pessoas, elas imaginam, né, às vezes, elas não têm noção que cada pessoa que está ali na rua suja, elas têm uma história. Uma história que a gente não para para ouvir, né? Sim. Mas são histórias maravilhosas que comovem a gente. Nós temos profissionais lá do gesso, temos pedreiros, nós temos pessoas que trabalham, temos artistas, nós temos um rapaz que eu digo que eu vou pôr no meu nome, né, que eu adotei ele, que já terminou o tratamento, mas não quer ir embora. E ele faz desenhos lindos, né? Nós temos um que está escrevendo um livro, a história dele, está escrevendo um livro, todo dia ele escreve. Então, nós temos pessoas lá que lêem o mesmo tanto que eu leio. Que eu pego um livro, ele pega outro, ele lê um livro num dia só. Nós temos uma pequena biblioteca lá, né, que ajuda para quem gosta de ler. Sim. Então, assim, nós temos muitas pessoas lá que têm futuros, né, que tiveram seus sonhos mortos. Está aqui o pessoal, Cássio Oliveira, pastora Fernanda e pastor Eliseu, bênção do Senhor. Deus mudou a minha história através do Ministério Fonte de Vida. Temos aqui a Berlândia Araújo, boa noite. Temos aqui Corte News, né? Deve ser Corte News. Edson, você precisa conhecer a Fazendinha, vai passar um dia lá com a sua família, faça um documentário. Quem sou eu para fazer um documentário? Temos aqui a repórter, a vovó Malu, né? Boa noite, desejo sucesso ao projeto. Meu nome é Jéssica de Oliveira, fui transformada através do Ministério Fonte de Vida e hoje tenho a oportunidade de somar com esse projeto lindo. Olha que bacana. Jéssica aí também era usuária de crack, de todas as drogas. Hoje é uma obreira, né? Tá aí nos dias de ganhar neném. Ela disse que é meu netinho, né? Tem um monte de neto deles. E Cássio, que também falou aí, também era usuário. Quando a gente conheceu, estava com a família destruída, nem estava morando aqui, né? Estava em São Paulo, estava numa situação muito ruim e através disso hoje ele é quase um empresário, né? Que bacana. E ele é um dos patrocinadores também da Fazendinha Fonte de Vida. Então, a maioria das pessoas que nos apoiam hoje são os próprios que foram libertos por lá, né? Sim. E todos eles têm esse sonho, né? De sair de lá e trabalhar para poder voltar e ajudar quem está começando. A gente sempre planta no coração deles que nós temos que ser semeadores, né? Que a graça que eles estão recebendo, eles têm que lembrar quando sair e voltar para ajudar quem está chegando. E é assim que tem funcionado. A gente vê assim, o projeto é um projeto antigo? É um projeto novo? A curiosidade, a pergunta é, quando começou tudo isso? O projeto começou quando? O Ministério Fonte de Vida vai fazer 7 anos, mas o projeto mesmo deles morarem na minha casa, ele tem apenas 1 ano e meio. Foi um projeto, como eu disse, que assim, eu falo um projeto porque não foi uma coisa que eu pensei em fazer, aconteceu e está lá, né? Sim. Não, eu não registrei ainda, as pessoas falam, pastora, você registrou? Eu falei, gente, aqui é a minha casa, aqui, como eu vou registrar a minha casa? Sim. A minha casa que eu abro para poder minha família crescer. Então, assim, Deus leva as pessoas, eu cuido, umas vão, outras querem morar lá para a vida toda. E é assim que vai acontecendo, né? Tem um riacho lá perto, tem uma piscina, como é que é? Tem piscina, tem churrasqueira, lá tem um rio que passa muito perto, acho que dá para ir a pé, né? Bem no perto da nossa casa também tem um riachozinho, né? Que a gente usa para trabalhando, não fazer tanque de peixe agora, como fontoterapia, estamos mexendo com horta também. Olha que bacana. Dar atividade a quem não tinha atividade, não é? Exatamente. E aí, ensinando uma profissão, né? O nosso projeto é esse. Nós estamos também com um projeto, que eu gostaria até de falar dele, quase não tenho falado dele, que é um projeto muito bacana, que eu fui convidada pelas escolas agora para dar palestra para o ensino médio, né? E esse projeto é um projeto muito bacana porque é o de prevenção. Então, como funciona ele? A gente vai na escola, fala do projeto da Fazendinha, alerta os alunos da droga, que é um caminho sem volta, e a escola leva os alunos até na Fazendinha, para eles terem a oportunidade de ver, de passar um dia, de conviver com essas pessoas, para que eles entendam, para que eles escutar da fonte, né? Que realmente não vale a pena entrar no caminho das drogas. É um projeto que a gente está começamos pela escola do 804, mas foi o primeiro, 804 da Ricardo das Emas. Inclusive, um dos professores de lá, de filosofia, é um dos nossos, né, apoiadores, vai lá toda semana. A esposa dele é reikiana, faz terapia reiki lá com eles também, para ajudar a aliviar a tensão lá, a ansiedade. Então, assim, esse novo projeto que nós vamos começar o próximo ano
é justamente entender que nós vamos trabalhar com a prevenção, porque a cura é muito cara e a gente não consegue alcançar todo mundo que a gente gostaria. E aí a gente vai começar agora a trabalhar dentro das escolas de ensino médio, né? Já temos algumas escolas já agendadas, que elas querem também fazer esse trabalho, para alertar os nossos adolescentes e jovens de que não vale a pena entrar pelo caminho das drogas. Você falou que tem um interno lá que já está curado, mas não quer sair de lá. Há espaço para outras pessoas dentro do seu projeto? Tem mais vaga? Como é que as pessoas fazem para achar o projeto? Olha, nós estamos construindo. Vou entregar agora, nós terminando 4, porque assim, eu gosto que eles tenham os seus próprios quartos. Por conta que quem chega, ela vai falar do que viveu. E quem está mais na frente quer esquecer o que viveu. Então, quando a gente coloca todo mundo no mesmo quarto, acaba que atrapalha. Acaba atrasando o tratamento do outro. Então, a gente está fazendo quartos sozinhos, né? Cada um tem o seu. Então, lá porque a gente tem cada um, para a gente ensinar eles a cuidar das suas coisas. Aí eles têm um canto, já que eles têm muito tempo que perderam essa identidade, tem um lugar que é deles. E a gente vai fazer 12 quartos lá agora, né? Fora que nós onde eles já estão, nós vamos fazer 12. Nós estamos esperando 4 e já tem aí 8 quartos encaminhados, né? E já tem pessoas aí nessa fila de espera, esperando por esses quartos. E quem faz os próprios quartos são eles. Eles mesmos trabalham lá na produção, né? Temos o irmão Marcos, que também é um recuperado, não foi que já saiu do mundo das drogas, mas é o que soma lá. Inclusive ficou lá agora com eles para mim. Que ele está construindo, orienta os meninos a fazerem, né? Como é que faz e tudo. Então, assim, nós vamos abrir mais 8 vagas, né? Estamos só esperando as condições para a gente terminar esses quartos, né? Que já estão em fase de acabamento, para a gente poder liberar para essas pessoas virem, né? Para a gente poder atender mais pessoas. Você falou que seus filhos, a Andrea, de 21, a Andressa, de 17, e o Samuel, vivem lá. Sim. Né? A vida deles é uma vida normal? Eles vão para a escola? Eles têm uma profissão? Como é que é a vida de quem convive com as pessoas diferenciadas? Sim, a Andrea, ela já casou, né? Certo. Ela mora fora da fazendinha. Sim. Ela está se formando em química, né? Ela estudou na escola federal, já está se formando, né? Ela vai ser muito inteligente. A minha filha Andressa está terminando o ensino médio, né? Prestando vestibular para psicologia. E o Samuel está no primeiro ano do ensino médio. Eles estudam todos os dias e eles são extremamente humanos, né? Meu filho, Samuel, ele é um adolescente, né? Que muitas vezes, quando não tenho vaga, eu coloco um dos internos mais antigos para dormir, para ele dividir. Tem hora que tem 4 internos no quarto junto com ele. Dos mais antigos, né? Que já estão em fase mais avançados. E eles não se importam de dividir, né? Não se importam de... Eles abraçaram a causa, né? Desde muito cedo que eles já conhecem, né? Já acompanham esse trabalho que a gente faz. Então, assim, meus filhos são pessoas maravilhosas. Sem citar nomes, você pode dar um testemunho de uma pessoa que você recebeu lá e que contou história que te tocou mais, assim, um pouco mais que as outras, porque toda história toca a gente, né? Sim. Tem uma pessoa que me tocou mais. Todas as histórias tocam, mas acho que toca em cada pessoa diferente, né? Tem uma pessoa, assim, que está lá comigo, que a história dele me tocou porque ele não sabia amar. Quando ele chegou na fazendinha, ele já vinha de outra casa de recuperação, muito rebelde, ninguém conseguia pôr freio nele. E ele era muito difícil, veio do crack, né, o tráfico, e da mentira, mentia demais. E ele tinha muito ódio, ele chorava e queria matar todo mundo. E quando ele chegou na fazendinha, o Senhor falou comigo que eu tinha que amar ele. E mesmo que ele às vezes não dava muita importância porque eu pregava, mas ele se apegou ao amor. E foi justamente o tratamento de filho que ele teve que transformou e tem transformado ele. Ver a mudança dele todos os dias, acompanhar, ensinar ele coisas que ele nunca aprendeu, é muito gratificante. Todas as outras histórias são muito lindas, mas eu vejo assim, porque os outros... Eu posso dizer que são transformados, que a palavra, né, que se encontram com a palavra, que
que encontram força, mas ele não. Hoje eu perguntei para ele, a gente acorda bem cedo, 5 horas da manhã, a gente está lá sentado na natureza, fazendo meditação. Mas não é obrigatório, só me acompanha quem quer. Eles gostam de estar perto de mim, eles vão. E eu perguntei para ele, né, ele levantou um pouco mais tarde, a gente estava na mesa da meditação ainda, e eu perguntei para ele qual era o sonho dele, para daqui a um tempo, né, que era hoje a disciplina para eles, era para eles pensar sobre isso hoje. E ele falou, o meu sonho é viver isso que eu vivo hoje todos os dias. Eu falei, mas você não pensa em mais nada? Eu penso em ser o que eu sou todos os dias da minha vida. Eu não quero sonhar, eu já estou vivendo o meu sonho. Então, assim, o que o amor fez na vida dele, para mim, é o que mais me marca. Eu acredito que o amor transforma tudo. As pessoas perguntam, é muito difícil uma pessoa sair do crack. É muito difícil eu perder alguém que foi do crack, que chega até a nossa fazendinha. Porque justamente o caminho do amor, família que já tenha cansado quando desiste, né? Porque é muito difícil cuidar de um dependente químico. E às vezes essa pessoa ela se sente assim abandonada de amor. E quando ela entende que ela recebe amor de alguém que não é parente, que não é nada, e que ela não fez nada, eles ficam muito sensibilizados e eles acabam quebrantando o coração para entender, né? Eu já tive pessoas muito difíceis, pessoas que deu surto, pessoas que quebrou minhas coisas, sim, pessoas que pegou faca, já tive pessoas que me roubou também. Já tive várias experiências, boas e ruins. Gente, com pouco tempo, então, você já passou por tudo isso lá. Já. Vamos lá. Tem uma coisa que nos move para a gente seguir adiante. E às vezes a gente vê que a violência ou a gente está atendendo, a gente se decepciona. Como é que é para você crescer mais, para dar mais, oferecer mais, passando por tudo isso que você passou o ato de violência, o ato de roubo? Como é que é? Como é que é a batalha agora? Cada experiência leva a gente mais além. Ao mesmo tempo que eu tive pessoas que me roubou, eu tive pessoas que me amou ardentemente. Então, assim, as percas são muito poucas. Não compensa o sorriso. Nós temos hoje na fazendinha 2 crianças. Uma de 5 meses, que ainda depende de leite, fralda. E temos uma criança de 5 anos, que quando chegou lá nem conseguia falar. De tanto trauma que tinha. E hoje ela é a criança muito feliz. Então, assim, os resultados faz tudo compensar. Né? Os resultados faz tudo compensar. O pessoal fala assim para mim, pastora, qual é a sua recompensa? Eu falo, a recompensa é ver eles bem. Né? E se eles forem embora? E amanhã abandonar o tratamento? Eu falo, a minha recompensa foi os dias que eles passaram bem. Porque eu sei que eles nunca mais vão esquecer. Eles vão ter um referencial de algo para eles sonhar para a vida deles, é ter uma família. Eu acredito que a minha família ela é um referencial de paz. Quando eles olham para os meus filhos e eles veem que os meus filhos, embora adolescente, dividem o pão, dividem o quarto, né? Leva os amiguinhos da escola e meus filhos ensinam os amiguinhos da escola a respeitar eles também. Mas assim, é uma imagem, alguém falou assim, você tem que ir lá para você conhecer, porque às vezes as pessoas vão me visitar e perguntam, essas pessoas moram aí? Eu falo, mora, aí não vão. Porque eu não sei que imagem que as pessoas têm, eu não sei se eles pensam que quando chegar lá vão ser assaltados, porque são pessoas normais, são pessoas como a gente. Sim. São pessoas que são educadas, são pessoas que sabem receber, que são servas. Então tem hora, aconteceu um dia desse que eu levei eles para ver uma aula de um recital, eu fui convidada para dar uma palavra numa inauguração de uma biblioteca, e tinha instrumentos lá, violinista, tinha tudo, eu levei eles para conhecer música. E aí, depois eu estava ali conversando com o pessoal lá, né, da biblioteca, do pessoal lá. E aí o pessoal falou assim, cadê aquela pessoa tal? Eu falei, essa que está do meu lado. Eles falaram, é essa? Eu falei, gente, são pessoas normais. Elas chegam marginalizadas, mas elas não permanecem marginalizadas. Quando elas chegam lá, elas têm estilo de vida normal, são pessoas educadas. Ninguém lá é violentado, é machucado. Eu tive casos... mas nunca com quem foi de fora, pessoas que eu peguei que no primeiro momento, né, eu tenho uma didática lá em casa que eu não escondo nada, tudo meu, onde eu toda hora eu deixo meu celular em algum lugar, e eles falam, pastora, guarda seu celular, eu falei, aqui é a minha casa, não vou esconder nada, vocês vão ter que aprender a lidar com
com dinheiro, com celular, Aham. porque lá na rua vocês tinham que, não, aqui não tenho que ter medo de vocês. Porque aqui é a minha família, tá aqui, o meu bem mais precioso é os meus filhos, e eles convivem com vocês. Então, são pessoas normais. Eu saio de casa, deixo lá, tem hora que eu pego meu cartão, não quero descer do carro, eu dou o cartão na mão dele com a senha e falo, vai lá e passa o cartão e compra tal coisa. E isso tudo dá a eles o quê? Eu estou tendo uma oportunidade, alguém confia em mim. Aham. E esse aí é o caminho da cura, é assim que tem funcionado. Para você que está assistindo, esse aqui é o Fora do Canal. Um site que foi criado para dar espaço para as pessoas contarem suas histórias e para empreender e para crescer baseado no negócio que tinha ou que tem. Eu vou falar uma coisa para você que está assistindo agora. Pode ser a reprise, pode ser ao vivo, pode ser em outro canal, em outro site. Você que chegou até aqui, eu vou falar para você. A deficiência das pessoas não está nas pessoas, mas sim na forma que você como pessoa ou as pessoas olham essa pessoa que você bota como uma marginal. A marginalização está exatamente no seu olhar e não no sentimento que a pessoa está vivendo. A pessoa pode ter passado um momento de dificuldade e não tinha quem acolher e de repente encontrou aqui o projeto Fazendinha Fonte de Vida, que já está com projetos futuros de abrir mais 8 espaços. E eu creio muito em Deus. Creio que vou profetizar. Amém. Creio que vai chegar a muito mais, porque a gente só no finalzinho de 2022. Tem um ano muito longo pela frente, tem vários anos de vida para a pastora, para o pastor e as pessoas que a seguem e que estão lutando por esse bem. Então, para de olhar as pessoas como deficiente ou as pessoas como marginais. Olhe para elas como você se olha no espelho tentando melhorar todo dia, porque é o que eu vejo que você está fazendo, Sim. que é melhorar a vida das pessoas todos os dias. Autoestima. Autoestima. Faltar elas começarem a perceber que tem alguém que acredita nelas. Uhum. Não tem segredo. Muitas pessoas me perguntam, pastor, o crack ninguém larga, como que largam aí? Eu falei, eu não faço nada. Eu não obrigo a nada, eu não obrigo a fazer terapia, eu não obrigo nem a orar e nem a acreditar em Deus. Uhum. Simplesmente as amo. E o amor faz todo o resto. Confio, acredito. Uhum. Elas têm acesso à minha casa, tomam banho de piscina a hora que quer. Muitas vezes, quando meu esposo passa na rua vendendo tempero, ele é muitas vezes humilhado. As pessoas falam, se fosse para comprar esse tempero para ajudar você, eu ajudaria. Mas como é para poder apoiar essas pessoas que não têm o que fazer, ficar lá de perna para cima, eu não ajudo. Você perguntou qual é a minha maior dificuldade, eu vou te dizer. A minha maior dificuldade é o preconceito. Tem pessoas que falam, se fosse outro projeto, para outro tipo de pessoa, eu ajudava. As pessoas têm muito preconceito, as pessoas não acreditam na recuperação de um usuário. Uhum. Então, assim, a gente se esbarra muito, até as pessoas que tentam ajudar, que são nossos parceiros, eles vão todo empolgados, chega na fazendinha, conhece o projeto, e eles vão todo empolgados contar o projeto para outras pessoas, e eles são frustrados. Porque eles falam, pastora, eles não conseguem ver como benção, eles não acreditam no que você está fazendo. Eles pensam que você está perdendo tempo, ou que você quer ganhar alguma coisa em troca disso, porque o maior obstáculo que eu tenho hoje é o preconceito. Uhum. Eles não precisam de muito. Às vezes uma visita, uma tarde com eles conversando, alguém levar um violão para tocar, ensinar alguma coisa, tudo isso, né? Alguém fala, pastora, como eu posso ajudar? Eu falo, vem aqui, passa um dia com eles, escute eles falar da história deles, dê uma palavra de conforto. Nem tudo é dinheiro. É verdade. Né? Nem tudo é dinheiro. Às vezes eu preciso de alguém passar uma tarde lá para me deitar um pouquinho e descansar, para me ler um pouco, para me relaxar minha mente, sabendo que tem alguém lá com eles, dando atenção. E às vezes é só disso que eu preciso. Porque assim, desde quando começou que a gente está na Fazendinha Fonte de Vida, Deus nunca deixou faltar nada. Deus nunca deixou faltar o alimento. Nós temos lá 5 refeições. E quem chegar lá, se você chegar além dos que estão lá, mais 10, 15 pessoas comem todas elas.
Não há a gente não controla o tanto que come, a pessoa almoça 5 vezes se quiser comer de novo, quem vai lá sabe. Toma café o tanto que quer, tudo é à vontade, Deus nunca deixa faltar. Eu estou aqui com mensagem da Berlândia Araújo. Eles são preparados para se restabelecer na sociedade. Outra mensagem dela também, a fazendinha precisa da sua ajuda, doe o seu tempo, o seu amor, qualquer coisa que você estiver em sua mente, que for para agregar neste lugar tão abençoado de Deus. A vovó blogueira complementa o que ela escreveu aqui. Verdade, Berlândia, ajudar faz bem. Doe roupas, sapatos, cestas básicas, doe seu tempo e vá conhecer a fazendinha. A gente tem também que é Jaci, né? M Digital também está aqui dando o seu abraço, né? A gente poderia ler mais mensagens. Eu sei que é difícil a gente escrever alguma coisa, um depoimento, dizer alguma coisa, mas o espaço está aberto para você. Temos aqui mais 2 mensagens que chegaram aqui no nosso mural, da Tatiane. Tatiane, Deus é fiel, parabéns pastora, ela está em Valparaíso. Temos também aqui novamente Ana Flávia, para Fernanda, quero saber a história da bebê de Santa Catarina. Vamos contar uma história que você... essa história aí foi a história que fez o canal, né? O canal aí Deslanchado do YouTube, né? Sim. O Vovó Blogueira tá aí, né? Que é uma pessoa que tem me apoia, me ensinado a mexer nas redes sociais. Ela me orientou que eu gravasse essa viagem. Eu tive um sonho, né? Sim. Parece assim, depois aconteceu, eu tive um sonho que eu tinha que fazer uma viagem para buscar alguém. E que essa pessoa ia vir com a criança. E aí eu acordei sem entender nada desse sonho. E minha filha estava lá no apartamento dela, na academia, e ela ouviu a história de uma usuária de crack que tinha abandonado uma criança em Santa Catarina. E quando eu sonhei de madrugada, eu sonhei que eu estava com uma passagem para Santa Catarina. E eu entendi que eu tinha que ir lá. Eu voei 1.800 quilômetros, mais uma missionária, e eu fui atrás dessa mulher, moradora de rua, para buscar ela. E a gente passou lá 10 dias mexendo com documentação e tudo. E eu trouxe ela para minha casa. Trouxe ela e o bebê de 11 dias. E eles estão comigo, né? O bebê já tá, e querendo já tá bem rápido, já cresceu, ela tá uma bênção, já tá pregando a palavra. E agora já tá preparando para retornar para a família, né? Que não é lá onde eu encontrei ela. Ela estava sumida da família há muitos anos. Eu aluguei um carro em Balneário Camboriú, e a gente foi até Minas Gerais, Belo Horizonte, atrás da família dela, porque ela não tinha documento, e eu não estava conseguindo registrar a criança. Quando eu encontrei a família dela, a família pensava que ela estava morta já, porque ela estava subida há mais de 10 anos. Ninguém tinha notícia dela. E aí a gente achou ela, achou os filhos, né? Foi uma festa grande. Uhum. E aí a gente internou ela, e agora ela vai passar o Natal, né? Junto com os filhos, né? Com a família, restaurada. Ela era uma modelo que saiu de casa para modelar. Uhum. E acabou entrando no mundo das drogas, do crack, do tráfico, e foi morar na rua. Uhum. Sempre quando eu convido as pessoas, eu falo assim, chega meia hora antes. Às vezes a pessoa chega em cima da hora e a gente bate um papo para quebrar o gelo. Não são todas as pessoas que chegam aqui que eu conheço, que eu tenho a abertura de falar. E aí o que eu falo? Conta um pouquinho. Aí eu vou escrevendo, rascunhando, escrevendo, rascunhando. Mas a gente escutou muito mais que a história que ela contou aqui, desse sonho que ela teve. Detalhe esse sonho, que eu acho que esse depoimento seu, do seu sonho, é que vai poder chegar assim e dar um up na sua história. Conta pra mim. Eu acordei com 3 horas da manhã com uma aflição muito grande no meu coração. E sempre quando eu acordo assim, eu ajoelho e eu oro por todas as pessoas. E eu fui orando, e nunca aquela aflição parava. Eu entendi que eu tinha que orar por alguém que eu não conhecia. E aí eu comecei a chorar por essa pessoa, eu não sabia quem era. De manhã aconteceu isso, minha filha falou e tudo. Quando eu liguei, antes de buscar a Luana com o Enzo, né? Quando eu liguei para ela, para falar que eu iria buscar ela, todo mundo lá ficou pensando que eu estava querendo era sequestrar a criança dela, né?
Porque o que uma pessoa quer viajar 1.800 quilômetros para buscar uma moradora de rua? Uma traficante. E aí muitas pessoas lá, até o pessoal do tráfico mesmo, orientou ela a não vir, que eu ia jogar ela numa vala, ia pegar a criança, e falaram tantas coisas. E aí ela quis conversar comigo. E aí ela perguntou para mim, por que você quer me ajudar? Por que você quer me vir me buscar? E aí eu falei para ela assim, olha, eu vou te contar a verdade, mas eu não sei se você vai acreditar. Eu falei, olha, tal dia, tal hora da manhã, como eu contei aqui, eu acordei aflita, e aí eu chorei por alguém que eu não sabia quem era. E ela começou a chorar. E ela falou, pode vir me buscar. Eu falei, por que você está chorando? Ela falou, porque na hora que eu abandonei o meu filho e fui para a Boca, lá essa hora, nesse dia, nessa hora que você ajoelhou, estava dentro da Boca. Meu pó tinha acabado, meu crack tinha acabado, e eu estava numa abstinência e ninguém queria me dar mais nada. E eu entendi a minha situação. E lá dentro, drogada, doidona, eu ajoelhei. E eu pedi, Deus, levanta alguém para me arrancar daqui. E aí, quando eu falei para ela o horário exato e a hora, ela chorando falou, eu vou, pode vir me buscar. Porque eu tenho certeza que foi Deus quem me ouviu. E aí eu fui, ela veio sem temor, sem conhecer minha casa. E está lá comigo até hoje, mora dentro da minha casa. Ela mora, os outros moram em quarto separado, ela mora praticamente dentro da minha casa, né? Ela fala que o Enzo é nosso, né? O nenenzinho dela. É eu e o pastor, né? Tem a outra madrinha também lá de Santa Catarina que me ajuda, que foi quem acolheu ela lá, que deu suporte para mim ficar na casa dela enquanto eu resolvia. Tudo é a gente. Os irmãos da igreja, fralda, remédio, o leite dele, que não é um leite especial por conta que ele foi concebido em meio ao crack, né? Sim. Ele teve alguns problemas intestinais e tudo é a gente. E a gente cuida como se fosse nós também. Então, o Enzo está lá, né? Lindo, a alegria da casa. Enzo está com quantos meses agora? Enzo está indo ter 5 meses. Eu peguei ele com 11 dias. Está com 5 meses, o Enzo. Então, eu vou chegar assim para você, que está em casa, nesse exato momento. Está no celular, está no tablet, está no notebook. Acessou agora porque ouviu o convite para assistir um podcast e de repente encontrou e se deparou com a história de vida de uma pessoa que está cuidando de vidas. O nome dela é Fernanda Araújo. Ela é casada com o pastor Eliseu, né, que é irmão mais novo de uma pessoa que foi convidada anteriormente para estar aqui e orientou, eu vou sugerir alguém para ser entrevistado, para bater um papo, porque aqui não é entrevista, aqui a gente conta histórias de vida, que está batendo papo. A pastora, ela tem 38 anos, essa jovem pastora que tem aí 3 filhos, uma de 21, uma de 17 e um de 15. Pasmem, a de 17 anos está concluindo o seu estudo e está querendo fazer faculdade de psicologia. Inspiração de quem? Tem exemplo em casa. Pessoas que estão lá têm exemplo em casa que não tinha anteriormente porque estava envolvido com droga. Vou falar para você. Já vieram aqui no podcast, fora do canal, 121 pessoas. Ela é do episódio 120 e... deixa eu ver aqui. 122. Cada pessoa contou uma história, cada pessoa quis se eleger candidato, governo, deputado distrital. A gente só pede uma coisa para quem assiste e para quem vem aqui: que tragam novas histórias, que contem novas histórias, que mesmo dentro desse contexto que ninguém conhece, que você traga para a gente contar essa história para você. Está escrito aqui na minha camisa, aqui, ó, fora do canal. Essas histórias você pode até ter visto na TV, mas não tão igual às histórias que a gente traz aqui para as pessoas contarem. Esse é o Fora do Canal. E eu quero que você fale agora para a gente. Eu sei que você só está abrindo espaço para 8 pessoas, 8 residências para as pessoas chegarem lá. Mas fala, como é que as pessoas fazem para conhecer o projeto?
WhatsApp, Instagram, tem um canal no YouTube. Fala pra gente. Sim, nós temos um canal no YouTube. Toda essa história que eu contei da Luana, lá nós temos o resgate dela. Tem ela lá ainda doidona, lá na boca, onde eu fui buscar. Tudo que eu contei aqui, fotos da fazendinha, os meninos, todos os nossos momentos de diversão, nosso dia a dia, os nossos animais, tudo está lá no nosso canal, Fazendinha, @Fazendinha Fonte de Vida, né? Você pode entrar lá e você vai ter o material para você ver muitas horas, né? Nós temos alguns vídeos que vão te emocionar, que vão gerar fé no seu coração, que vai fazer você voltar a acreditar nesse parente seu que está aí na sua casa, que muitas vezes dá trabalho, que muitas vezes você já não acredita mais, para você entender que vale a pena continuar acreditando. Eu acredito e dá certo. Então, assim, vai lá no canal, né? Nós temos também no meu Instagram, Pastora Fernanda Araújo, que também, né, tá aí. Eu ainda estou aprendendo a mexer nas redes sociais, tenho muita dificuldade, né? Mas vai dar certo. E se você for lá, você vai conhecer nossa história, você vai ver fotos, vai ver pessoas, né? Principalmente no canal do YouTube, que é onde a gente tem mais material, tem muitos vídeos. E aí vocês vão poder ver de perto, conhecer que lugar lindo é a Fazendinha, esse presente de Deus que o Senhor nos deu. E vocês vão poder contemplar lá e ver o rosto das pessoas do antes e do depois. Vamos dizer que são pessoas totalmente diferentes, parece que nem é mais a mesma pessoa. Existe um telefone de contato? Sim, existe o meu WhatsApp, né? Posso falar? Pode. 99417 3698. Esse é meu WhatsApp, né? Quem quiser entrar em contato. Como eu falei, né? De repente você viu esse podcast e falou, eu tenho uma pessoa aqui, estou precisando muito. Entre em contato com a gente. Eu fico com meu coração partido porque eu queria poder fazer por mais. Só que você imagina que o nosso recurso é pouco, né? Meu esposo trabalha na rua vendendo para a gente manter tanto de gente alimentado. E não é só alimento, é remédio, é gasolina para levar para o hospital, porque eles têm vários surtos. Tem muita dor, quando para de usar o crack, sente dor em todos os ossos. Todo estoque de remédio que eu compro ou ganho, nunca dá. Então, é roupa, é material de higiene pessoal, são doces, guloseimas, que a gente tem que manter eles com doce para ajudar a aliviar na ansiedade, na abstinência. Então, é muita coisa, né? Na verdade, assim, eu não sei como que a gente dá conta, é Deus mesmo. Eu falo assim, Senhor, é as tuas mãos. Nós decidimos ser as mãos dele, ele sempre mantém elas, né, com provisão suficiente para atender todos que chegam lá. Pergunta que eu vou fazer para ela. Você imaginava que você fosse contar essa história para esse monte de gente que está assistindo? Passou alguma coisa na sua cabeça? Gente, o que eu vou fazer lá? Não, assim, quando eu recebi seu convite... eu tenho um pouco de dificuldade com rede social, né? Sim. Mas eu vi uma oportunidade, né, de falar para as pessoas que a cura para a dependência química é o amor. Então, assim, mesmo que eu não consiga cuidar de todos, mas se a minha mensagem chegar e a pessoa que estiver me ouvindo puder entender que o amor cura, que o amor é a porta, eu já cumpri a minha missão. Então eu vi uma oportunidade de falar para muitas pessoas que tem jeito para o seu familiar, para o seu esposo, para essa mãe desesperada, que tem um filho, que talvez esteja olhando essas histórias e chorando, tem jeito, ele precisa morrer assim. Entendeu? Entendi. E aí, em todo caso, se não resolver lá, a Fazendinha está lá, né? Nós temos que orar, todo mundo se unir para a gente poder fazer bastante quarto, para a gente poder atender mais pessoas, para Deus levantar mais mantenedores, pessoas que vão lá conhecer, para ver o projeto como é sério, para conhecer aquelas pessoas, para ver como que é. Sim. Você que chegou agora, ei, levanta aí, cara. Faz só 1 hora de podcast. Tá chegando no final. Só chegou agora. Meu Deus do céu, divulgaram tanto nas redes sociais, te convidaram tanto, mas só agora você chegou? Deixa eu te falar uma coisa, amigo. Esse podcast vai estar disponível no www.foradocanal.com.br. Vai estar no YouTube também e também no Facebook. Dá uma chance pra gente ter você e ter a sua audiência para assistir esse podcast aqui, porque a gente vai pedir que ela convide você para assistir novamente esse podcast. O nome do projeto é Fazendinha Fonte de Vida. A rede social que a gente tem aqui, que é o Instagram, Pastora Fernanda Araújo. Ou então
no canal do YouTube é @Fazendinha Fonte de Vida. Porque agora o YouTube tá assim. Você bota youtube.com/@Fazendinha Fonte de Vida. Igual você chegou aqui, a gente não pediu para você entrar no YouTube não. A gente pediu para você entrar no Fora do Canal. Mas se você quiser convidar para as pessoas assistirem outros episódios lá, você bota assim, youtube.com/@Fora do Canal. Também você chega lá. Mas sempre que as pessoas chegam aqui e falam assim, qual é o endereço, qual é o link? Não, vai pro site, lá você vai achar. Divulga, é mais fácil você, em vez de você falar assim, youtube.com, tem gente que não sabe nem falar YouTube. Aí bota lá uma barra, aí é YZ, XH, I não sei o que. É difícil, vai lá fora do canal.com.br, lá tem um link, lá tem todos esses 122 episódios das pessoas que chegaram aqui e contaram as suas histórias. Eu deixo novamente para você passar o telefone do WhatsApp. Eu vou falar, mas ela vai repetir, tá? É 99417-3698. 99417-3698. Gostou? Chama seus amigos para assistir. Chama alguém para contar uma história aqui também. A gente agradece a presença aqui da Fernanda. Pastora Fernanda, desculpa estar pastorando. E a gente deixa aí para você. Você tem mais alguma coisa para falar? O espaço é seu. Sim. Você estava convidando as pessoas para ouvir, para poder ver. Eu quero convidar você também a compartilhar. Às vezes você conhece alguém que tem uma pessoa que você conhece que está sofrendo com dependente. Pede para ele ver esse podcast, pede para ele olhar o nosso canal, pede para ele acompanhar, porque às vezes a pessoa está tão desesperançosa, de tanto sofrer, de tanto acreditar e não conseguir, e aí vê aquelas histórias, levanta o ânimo para ela continuar lutando e não desistir de ninguém. Então compartilha. Há solução, né? E Deus mostrou pra gente como cuidar. Mas você pode aprender com o nosso exemplo. Às vezes você não consegue uma vaga na fazendinha, mas você pode ouvir lá as ministrações, os conselhos que a gente dá, e você ter ali também, acompanhar o canal e você ter mais esperança. Quero deixar também essa mensagem, quero dizer também para todas as pessoas que estão assistindo, se quiser ser um patrocinador, vá lá primeiro. Pastora, como eu posso ajudar? Vai lá, quando você for lá, seu coração vai dizer como ajudar. Sempre eu digo isso, vai conhecer. Você tem que pisar na terra da fazendinha, sentir aquela energia que tem lá, para você sentir no seu coração como ajudar aquele lugar. Gente, eu tenho só que agradecer a presença dela e das pessoas que vieram com ela. E agradecer a você que ficou aqui até agora. E pedir para você assistir os nossos episódios e falar até o próximo Fora do Canal. Tchau. Tchau.